Amados, deixem suas Bíblias abertas, porque hoje nós vamos, assim como nós sempre fazemos, mas hoje nós vamos precisar que você a todo instante esteja conferindo nas Escrituras aquilo que nós vamos aprender. E um dos motivos pelo qual eu peço isso é porque muitas vezes a gente está lendo o texto bíblico, se acostuma com a pregação, fecha a Bíblia e depois acaba não abrindo ela de novo. Então, eu peço que você deixe sua Bíblia aberta. E o capítulo no qual nós estamos tratando é a parte final do capítulo 3. E eu convido vocês a lermos juntos capítulo 3 de 1 Pedro, dos versos 13 até o 22. Capítulo 3, dos versos 13 a 22. Então acompanhe comigo a leitura do texto bíblico que diz o seguinte: Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que eles falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticar o bem do que praticando o mal. Pois também Cristo padeceu uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O batismo que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Vamos orar uma vez mais? Santo Deus, temos diante de nós um texto bíblico difícil. Temos diante de nós a necessidade, uma vez mais, de que o Senhor nos ajude, nos iluminando, nos dando capacidade de compreender o texto bíblico e que nós possamos ser encorajados, ser exortados, ser corrigidos por meio dele. É isso que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Queridos, essa sessão que nós estamos terminando aqui do capítulo 3, ela começou lá no verso 8. Então, muitas vezes a carta ela é dividida por sessões. O que é uma sessão? A ideia de um tema que é tratado pelaquele que está escrevendo. E aqui esse tema, a respeito disso, ele começou no capítulo 3, verso 8, onde nós aprendemos a respeito de Pedro falar que os crentes devem pensar de maneira unânime. Lembram? Que nós devemos ter unanimidade a respeito de Cristo. E aí ele continua, depois disso, no verso 8, instruindo a conduta em meio à dificuldade, que os cristãos foram chamados a viver imitando o exemplo de Cristo. E como seus servos, seus discípulos, é assim que nós devemos viver no mundo. E nos versos 13 até 16, que nós vimos na semana passada, Pedro deu a ideia da conduta geral. Lembram? Ele disse que, em primeiro lugar, o exemplo de Cristo nos leva à prática do bem, né? Verso 13, apesar da perseguição e da hostilidade. Verso 14 parte B e um pedacinho do 15, o relacionamento com Cristo nos leva ao encorajamento. Ele diz, olha, não temam aqueles que podem matá-los por persegui-los. Não temam. Antes disso, santifiquem a Cristo no coração de vocês. E por último, ele disse, nessas recomendações gerais, que o conhecimento de Cristo nos leva ao testemunho. Verso 15b e 16. Estejam preparados para falar a respeito da fé que vocês têm, da esperança que vocês têm. Então, Pedro, ele faz isso com bastante frequência na sua carta. Ele agora passa da instrução
vivam desta forma, e ele dá o exemplo. A partir agora do verso 17, nós vamos ver que Pedro fortalece o que ele vem dizendo aos seus leitores, demonstrando o exemplo de Cristo para o nosso encorajamento. Então, o título aqui desse sermão, a ideia é: o exemplo de Cristo nos dá a direção a seguir. Certo? Pedro está desenvolvendo aqui esse tema e ele vai falar pelo menos 7 pontos relacionados com a morte e a ressurreição de Cristo, a partir do verso 18. Mas antes de chegarmos nele, é importante nós falarmos a respeito do 17. Por quê? Porque nós viemos numa transição. A Bíblia ela precisa ser entendida dentro do seu contexto, para que você não caia no erro de inventar pretexto. Então, o verso 17, ele é o que conecta o 13 e 16 aos próximos que a gente vai ler. Então, acompanhe comigo o verso 17, que diz o seguinte: porque, se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Praticar o bem, irmãos, é um dos verbos prediletos do apóstolo Pedro na sua carta, para descrever o comportamento dos cristãos. Ele já disse aqui, no capítulo 2, que as autoridades, os governantes, são constituídos por Deus para louvar os que praticam o bem. Capítulo 2, verso 14. Ele também disse que, fazendo o bem, os cristãos silenciam os seus críticos. Capítulo 2, verso 15. Ele também nos disse que Deus se agrada quando nós sofremos fazendo o que é certo. Capítulo 2, verso 17. Ele também disse que as mulheres casadas, elas são como filhas de Sara, a esposa de Abraão, quando elas praticam o bem. Capítulo 3, verso 6. E é pela prática do bem que os cristãos sofredores encomendam suas almas a Deus. Capítulo 4, verso 19. Nós ainda não chegamos lá. Então, o ponto de Pedro aqui é que ele passa da instrução para o motivo. Então, até aqui ele falou que os cristãos, eles devem aguentar firme em meio ao mundo hostil, em meio a um mundo que os persegue. Lembram do contexto? O Império Romano está começando a sua primeira grande perseguição aos cristãos, e isso era motivo de medo, por quê? Porque haveriam de ser mortos. Haveriam de ser mortos. Então, ele já falou a respeito disso, que devemos viver vidas justas nesse tempo, porque se nós vivermos vidas corretas, é possível que nós tenhamos paz temporária a respeito dos que nos perseguem, a respeito dos governantes, mas, mesmo assim, nós vimos que isso não é garantia ao cristão de viver tranquilo. Não é. Você deve ver pela sua experiência de vida e pelos exemplos bíblicos que muitas vezes nós não, mesmo nos cuidando, refreando a língua, que Pedro já falou, não pagando o mal com o mal, isso não é garantia de que você não vai sofrer. Então, a ideia aqui é que, se você tiver que sofrer, que seja fazendo o que é correto diante de Deus. Capítulo 2, verso 15, ele já falou isso. Então, se Deus quiser que nós crentes soframos, que seja fazendo o bem e não o mal. Não sendo vingativos, Pedro já falou disso, não pagando o mal com o mal, não sendo desonestos. E aqui parece-me que para os nossos dias também vale, que a forma de maior injustiça que um cristão pode sofrer é quando ele fala do Evangelho, quando ele proclama o Evangelho e ele é rejeitado, ele é esculachado, ele é deixado de lado, ele é ridicularizado. Então, se você pode ter na sua mente o maior bem que você pode fazer para alguém, é explicar o plano de salvação de Deus. Esse é o maior bem. E aqui me parece que pega meio de canto aqui, né? Provavelmente não era a intenção do apóstolo Pedro, mas uma implicação que a gente já vê, que a teologia da prosperidade vai pelo ralo, biblicamente. Por quê? Porque a teologia da prosperidade, ela diz assim que o crente, ele não sofre, ele declara vitória. Se você está passando por dificuldades, ou a sua fé é fraca, ou então tem algo errado. Não parece ser o que Pedro está dizendo. Pedro diz aqui no texto para nós, no verso 17, que é possível que Deus permita, ou melhor, muitas vezes é a vontade de Deus que o crente sofra. E muitas vezes é o meio pelo qual Deus purifica a fé do crente, através do sofrimento. Tendo dado essa conexão entre os versos, a ideia é a seguinte:
vivam de uma maneira digna, mesmo quando for injusto, mesmo quando vocês sofrerem sem merecimento. E agora ele vai dizer, o maior exemplo de injustiça que já aconteceu. Verso 18, ele diz o seguinte: pois também Cristo padeceu, uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então o foco, o direcionador de Pedro aqui é o que você precisa saber para viver em meio às lutas, em meio às dificuldades. Você tem um exemplo maior no qual você sempre pode olhar. Nós somos acostumados, como seres humanos que somos, a olhar pouco no retrovisor da nossa vida, não é verdade? A gente olha quem está melhor que nós, mas aquele que está pior que nós, a gente pouco olha. Então, quando Pedro diz isso, ele diz assim, olhe para a cruz. Na cruz, você sempre vai achar alívio e você sempre vai achar o maior exemplo de injustiça. Então, o que você está passando, por mais difícil que seja, e meus irmãos, eu sei que muitas vezes parece que falta fôlego, não é verdade? Mas esse é fichinha, perto desse exemplo que ele nos diz. E Pedro, literalmente aqui, nos dá uma aula de soteriologia. Lembram o que é a soteriologia? A doutrina a respeito da salvação, isso mesmo. E ele envolve vários aspectos nesse trecho curto. Ele fala sobre a justificação, ele fala sobre a expiação e vários outros desdobramentos. Eu falei a vocês que nós iríamos encontrar pelo menos 7 características ou explicações de Pedro a respeito da morte e da ressurreição. A primeira está ali no verso 18. Pois Cristo também padeceu uma única vez. Outras traduções, a versão que eu estou usando aqui é a NAA. Outras versões, elas trazem a palavrinha morreu no lugar de padeceu, ou sofreu. E Pedro aqui está se referindo à morte de cruz que Jesus sofreu. Pedro está dizendo que Jesus padeceu. E ele enfatiza quantas vezes Jesus padeceu. Uma única vez. Ele está dizendo que o seu sofrimento não durou para sempre. Isso com certeza traria conforto em meio a um ambiente hostil, onde ser crente, ser cristão, era pagar com a própria vida. Então o que Pedro está dizendo aqui, e é uma tônica bem constante na carta, é: o sofrimento antecede a glória. Jesus padeceu uma única vez, mas aí a gente vai chegar lá no verso 22, mas hoje ele está reinando em glória. O ponto é que o sofrimento pelo qual os leitores passavam era temporário. E se é assim que você também tem passado sofrimentos, lembre-se disso. Talvez dure essa vida, mas existe uma eternidade inteira pela frente. Cristo também sofreu, e seu sofrimento foi até a morte, é o que o texto nos diz. Sua atitude foi uma única vez, ou como o autor de Hebreus fala, de uma vez por todas. Hebreus 9, 26. Sendo assim, é compreensível que entendamos que não existe mais nenhum tipo de sacrifício necessário. E, novamente, nós precisamos relembrar o que Pedro faz com frequência do Antigo Testamento, onde era necessário que os sacrifícios de animais fossem repetidos vezes após vezes, para que o perdão acontecesse vez após vez. Só que agora, em Cristo, o Cordeiro Santo de Deus, esse sacrifício não precisa mais ser refeito. Então, junto com isso, com algumas implicações, nós podemos sim trazer a ideia que você não precisa fazer mais promessas, você não precisa prometer caminhar 5 quilômetros, você não precisa fazer algum tipo de acordo diante de Deus. Não precisa mais. Jesus fez o que precisava ser feito de uma vez por todas. E aqui também nós pegamos pelo canto a doutrina espírita, que diz que Jesus não morreu, mas que Jesus a ideia de que ele reencarna. Não, a Bíblia diz que Jesus morreu uma única vez e depois disso ele ressuscitou. Então nós não temos conformidade com isso. A Bíblia não tem conformidade com isso.
Jesus fez isso uma única vez. O segundo ponto aqui que Pedro parece nos levar é: pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados. O apóstolo Pedro continua aqui nos ensinando que Cristo morreu pelos pecados. Jesus sofreu, morreu e padeceu pelos pecados dos cristãos. E os leitores da carta aqui, com certeza eles conseguiriam, com esse incentivo, serem alimentados. O sacrifício de Jesus aqui, ele foi vicário. O que é a ideia de um sacrifício vicário? É um sacrifício substitutivo. Jesus substituiu os nossos pecados. Ele pagou o preço por nós. Nós cantamos aqui que nós não saberemos do preço dos nossos pecados na cruz, porque Jesus pagou esse preço. E nós vemos aqui a ideia também de expiação. Não é difícil de chegar ao ponto de ver Jesus pagando um preço. O sangue de Cristo foi o preço pago pelos nossos pecados. E tiramos facilmente aqui uma implicação de que, além de ter sido uma única vez o sacrifício de Cristo, ele foi suficiente para nos livrar da culpa. Então, todas as vezes que alguém faz paralelamente a confissão de fé, que crê no sacrifício de Cristo, algum tipo de ritual, ele percebendo ou não, ele está acrescentando algo à cruz. Como se ele dissesse assim: não foi suficiente. No meio evangélico, o que é muito comum? É muito comum as práticas de renúncia espiritual, principalmente ligada a linhas comuns de batalha espiritual. Nós vemos isso no meio pentecostal, mas com mais força ainda no meio neopentecostal. Mas veja bem, então quer dizer que batalha espiritual não existe? Claro que existe, mas não nos moldes que essas pessoas entendem. A Bíblia nos diz aqui que Jesus pagou o preço e ele foi suficiente. Então, quando você faz alguma coisa do tipo: eu creio em Cristo, mas eu vou fazer aqui a minha renúncia dos meus pecados. Isso não é confissão de pecados. A libertação que nós precisamos, ela aconteceu por causa de Cristo. Cristo pagou o preço dos pecados. Se ele pagou o preço dos pecados, nós já fomos libertos. É um raciocínio lógico. Só que muitas vezes nós achamos que nós precisamos acrescentar algo à cruz. Nós achamos que nós precisamos fazer uma parte disso. E a pergunta que nós devemos fazer: a Bíblia trata isso dessa forma? A obra de Cristo não foi suficiente? Com certeza foi. Esse é o segundo ponto aqui que Pedro nos fala, que Cristo padeceu pelos nossos pecados. E nós chegamos depois disso ao terceiro ponto, que Pedro fala aqui no verso 18, de que Cristo morreu uma única vez pelos pecados, e ele traz a terceira característica da morte e ressurreição, do justo pelos injustos. Então, Pedro está dizendo que Cristo não sofreu apenas uma única vez, mas sofreu por pessoas indignas, injustas. Pessoas que não têm o que apresentar diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu sou uma pessoa muito bondosa, então recebe minhas obras. Não. E o argumento de Pedro ainda fica mais forte quando nós lembramos do contexto, da ideia de que se os leitores estão sofrendo por fazer algo que é justo diante de Deus, que é ser crente, pregar o evangelho, então lembrem-se, Jesus sim tinha motivos para dizer: foi imerecido comigo. Jesus tinha motivos. O justo pelos injustos. O que não tinha pecado teve que se fazer pecado para poder novamente nos reconciliar a Deus. Jesus não morreu porque ele tinha pecado contra Deus. Não por isso. Mas para tomar o lugar dos que fizeram isso. Para tomar o seu lugar e o meu lugar. E de forma interessante, nós vemos novamente se cumprindo em Jesus a natureza vicária, substitutiva de Cristo,
do sistema do Antigo Testamento, que sacrificava animais com frequência, nós vemos isso ecoando nas palavras do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Pelas suas pisaduras nós somos sarados, e o Senhor fez cair sobre ele as nossas iniquidades. Isaías 53, 4 a 6. Jesus veio com um propósito, trocar de lugar conosco. E aqui é importante, irmãos, fazer uma breve ressalva para nós não entendermos de maneira equivocada o texto bíblico. Nós não podemos inferir aqui, desta passagem, dizendo que o justo morreu pelos injustos, nós não podemos inferir que aqui Pedro está falando de todos os homens e todas as mulheres e todas as crianças que existem. Nós não podemos inferir isso, como muitos acreditam, que Jesus morreu e o sacrifício dele foi por toda a humanidade no sentido de cada pessoa. Não é isso que esse texto bíblico diz. E eu vou dar 2 argumentos rápidos aqui, um lógico e um exegético. O lógico, a gente às vezes pode até debater, mas o exegético é o que está no texto. O lógico é o seguinte, pense no seguinte. Primeiramente, se fosse assim, em parte o sacrifício de Cristo teria sido um desperdício. O sangue jorrou, verteu, mas várias gotas daquele sangue não foram utilizadas. Elas foram caídas e não foram valorizadas. Vou trazer para uma ideia talvez mais fácil de você imaginar. Imagina que você é um devedor terrível. E você deve no banco até o sapato. Você deve muito no banco. E você não tem como pagar esse valor que você deve no banco. Então, uma pessoa chega diante de você, chamada Jesus, e diz assim: vamos até o banco que eu vou pagar a sua dívida. Aí você diz assim: talvez eu queira que pague, talvez eu não queira. Eu vou ir até o banco. Aí você vai até o banco porque você diz: mal não vai fazer. Chega à porta do banco e você diz assim: eu não quero mais que você pague esse valor que eu devo no banco. E você vira as costas e deixa aquela pessoa que queria pagar a sua dívida no banco lá. Mas mesmo assim, porque essa pessoa é muito bondosa, ela vai lá e paga aquela dívida. E ela gasta o valor mais precioso que existe, que é o sangue de Jesus. Ele paga a dívida, mas você não quer essa dívida. Faz sentido? Faz sentido? Faz sentido alguém pagar uma dívida e você disser para essa pessoa: eu não quero que pague essa dívida? Não faz sentido. Esse é o argumento lógico. Mas o argumento exegético acompanhe o restinho do texto aqui que diz: o justo pelos injustos para conduzir vocês a Deus. Jesus está falando, Pedro está falando, que Jesus fez isso por crentes, por pessoas que reconheceram a necessidade do pagamento da dívida. Ele não fez por injustos no sentido de pessoas, injustos todos somos. Não temos como apresentar nada diante de Deus. Mas existe uma diferença entre aqueles que reconhecem que são pobres e aqueles que continuam se achando ricos, abastados, que não precisam de Deus. Ele fez por pecadores, é verdade, mas pecadores arrependidos, pecadores que se convertem dos seus maus caminhos. E eu gosto de lembrar que nessa época de Natal, a gente se reúne com as famílias, não é verdade? Em boa parte, sim. E muitas vezes os familiares, eles tratam essa época como uma época importante, especial. Muitas pessoas sentem um sentimento, estão mais sensíveis. E eu gosto de ler Mateus capítulo 1, verso 21, que diz assim: ela dará um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Aí você diz: uau! E aí o Evangelho de Mateus diz assim: porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Jesus tem um povo e esse povo reconhece que é pecador.
Jesus tem um povo, não é toda a humanidade, e o povo é reconhecido pelo arrependimento dos pecados. Pelo exemplo de Jesus, de que ele morreu por injustos, pecadores, deveria ajudar os leitores de Pedro, não é verdade? Porque não existe nenhuma pessoa que possa se apresentar diante de Deus com suas boas obras. E nos choca isso, porque nós com frequência tentamos apresentar boas obras a Deus. Mas você está sendo muito radical. Eu estou só lendo a Bíblia. Não, essas colocações não são minhas. Esses tipos de diretrizes não são meus. É a Escritura que diz que não existe nada que você possa apresentar diante de Deus. Para dizer assim, olha aqui Deus, isso aqui é lindo. Recebe. Não existe. Porque o único caminho, a única verdade e a verdadeira vida são encontradas em Cristo apenas. João 14:6. Então, com essa dinâmica de leitura, os leitores eles deveriam meditar naquilo que está por vir, na glória futura. Quando as coisas estão difíceis, nós precisamos enxergar o que está por vir. E muitas vezes não é fácil. Como nós enxergamos isso? Como nós imaginamos? Nos apropriando do que a palavra de Deus ensina. Não são coisas que um psicólogo diria para você. Quando você está triste, pense em coisas boas. Pense naquelas férias que você foi e que você foi no mar. Isso é maravilhoso, eu não discordaria disso. Mas essa esperança, ela não preenche o vazio que com frequência nós temos. O que Pedro está dizendo, em outras palavras, aqui para os seus leitores é: mesmo que vocês sofram agora, lembre-se que Jesus sofreu. Mesmo que agora vocês estejam passando por lutas, Jesus passou por algo bem pior e hoje ele alcançou a glória prometida. E porque Jesus alcançou e porque ele vive, vocês, leitores, vocês, Igreja Bíblica Luz do Mundo, podem acreditar que o amanhã acontecerá. De fato, Cristo voltará para reinar. E eu acho que o apóstolo Paulo entendeu bem isso. Quando ele escreve sua carta aos Romanos, no começo do capítulo, na metade do capítulo 8, ele diz assim: eu considero que o sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que há de ser revelada mais tarde. Romanos capítulo 8, 18. É assim que nós devemos viver a nossa vida. Ah, vai ser um mar de rosas? Não. Mas você nunca mais estará sozinho. Chegamos ao quarto ponto aqui de Pedro, que ele fala: o justo pelos injustos morreu para conduzir vocês a Deus. E essa observação de Pedro aqui, ela deixa bem clara que Jesus teve um propósito ao vir à Terra. Ele não veio passear, ele não veio apenas caminhar por aí dando lições de moral. Não. Jesus veio com um propósito. Ele veio para resgatar os seus. Ele veio para salvar o seu povo. Aqueles que são dele. Aqueles que o Pai deu a ele antes que o mundo fosse feito. Romanos capítulo 8, 29 a 30 nos ensina isso. E essa palavrinha aqui é muito interessante, essa palavrinha conduzir-vos a Deus. Ele veio justo pelos injustos para conduzir vocês a Deus. E essa palavrinha, ela é utilizada muito, com muita frequência no Antigo Testamento, de três formas. A primeira era o ato de descrever um animal para ser levado, para ser sacrificado. Então, ele era conduzido para o sacrifício. A segunda, ela era utilizada para descrever a condução do sacerdote depois de ter sido purificado. Lembram daquele ato ritualístico que precisava? Para ele poder entrar na tenda da congregação, ele precisava se purificar. E para poder ter o acesso a Deus. Isso nós vemos lá em Êxodo capítulo 29, verso 4, verso 8. E em terceiro lugar, também era utilizado para descrever o ato de Deus de se aproximar, o ato de Deus de se fazer presente, mediante a reconciliação dos que são seus. E provavelmente é nesse último sentido aqui que Pedro está falando.
Jesus é aquele por meio de quem nós somos novamente reconciliados. É o meio pelo qual nós somos de novo conduzidos a Deus, introduzidos na presença de Deus. E aqui nós poderíamos facilmente tirar uma implicação. Se nós precisamos ser reconciliados, quer dizer então que nós estamos em inimizade? Exatamente isso. A humanidade sem Cristo é inimiga de Deus. Isso dói aos ouvidos. Principalmente em um tempo de politicamente correto, em que dizer que coisas erradas são erradas. Você imagina quando você diz que existe um padrão objetivo do certo e do errado? As pessoas vão à loucura. Elas dizem, vocês são radicais, vocês são fanáticos, vocês não podem viver assim. Se tivermos que sofrer pela prática do bem, que assim seja. Então, Pedro aqui, ele continua trazendo esse paralelo exatamente para dizer que foi a vontade de Deus, que Jesus sofresse injustamente para nos conduzir a Deus. Sou estranho, né? Deus quis que o seu filho sofresse. Sou estranho, não é? Claro que soa, porque nós temos escutado sobre um Jesus que apenas é amor. Nós não escutamos falar sobre pecado. Nós não escutamos falar sobre inimizade contra Deus. Então, quando nós chegamos num texto desse, nós dizemos assim, nossa, é mentira. O texto está explicando. E muito provavelmente aqui Pedro está fazendo um paralelo que ele já disse no capítulo, aqui no verso 17. De sofrer por fazer o que é certo. E agora Jesus sofrendo por causa do seu propósito. E reconhecer esse paralelo é muito provável, ajuda pessoas que estão com dificuldade sofrendo. Por quê? Porque você sempre consegue lembrar do exemplo. É como quando você está numa dieta. Você cuida das coisas que você está comendo porque você tem um exemplo. Se você tirar da sua cabeça, você vai comer Nutella achando que emagrece. Então, saber que Cristo de fato sofreu injustamente deveria e deve nos lembrar do seguinte: o meu maior problema já foi resolvido. Eu não sou mais inimigo de Deus. O mesmo Deus que criou os céus, a terra, que a palavra de Deus, a Bíblia, diz que nada acontece sem a sua permissão, sem o seu decreto, nem mesmo o pozinho, aquele que você olha quando a luz bate na janela e você olha aquele pó voando, nem aquilo está longe do controle de Deus. Você vai chegar diante disso e vai dizer, Ele é meu Pai. E se Ele é tão poderoso assim, Ele tem como me escutar, Ele tem como ouvir a minha voz, e Ele tem como agir, porque Ele é poderoso. Outras pessoas preferem fantasiar e inventar um Deus que atende apenas o que eles querem. Essa é a diferença. Como filhos, nós precisamos, o apóstolo Pedro nos ensina, aprender a viver como filhos. Ele já falou isso no capítulo 2. Se vocês chamam a Deus, que é um Deus santo, de Pai, sejam santos porque Ele é santo. Então os argumentos são bem claros. Nosso maior problema já foi resolvido. Você foi reconciliado com Deus por meio de Cristo. Agora, chegamos na quinta observação, e o negócio começa a ficar um pouco mais difícil, no texto, que diz o seguinte, finalzinho do verso 18, para conduzir-vos a Deus, mortos sim na carne, mas vivificado no Espírito. Eu vou por partes, porque agora o negócio começa a ficar difícil. Esse trecho aqui, ele tem várias defesas de interpretação por pessoas, por estudiosos. Então eu vou aqui brevemente destacá-las e vou defender aquilo que eu acho ser o mais coerente com o contexto, o mais fácil de ser entendido, e juntos vamos aprender aqui. Então, o primeiro ponto aqui que nós precisamos ver é que Pedro faz com frequência, ele está fazendo aqui um contraste. O que é um contraste? Vida de sofrimento agora, glória no futuro. Morto na carne agora, vivificado no espírito, como uma ideia de
glória. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos desenvolver aqui. É aqui que começam as dificuldades. O que vocês precisam ter bem claro é o tom escatológico de Pedro. O que é um tom escatológico? Pedro fala da realidade presente, mas ele sempre está querendo dizer aos seus leitores, lembre-se do que está por vir. Vocês têm uma herança guardada. O que vocês estão passando por agora não é definitivo. Então é importante lembrar disso. O sofrimento de agora não é eterno, porque depois disso vai vir a glória. Tá bem? Morto na carne não é difícil de entender. É a ideia da crucificação de Cristo, né? Ele morreu. Mas nós começamos a enfrentar aqui alguma dificuldade com a palavrinha espírito. Está dizendo ali que ele foi vivificado no espírito. E qual é a dificuldade aqui, irmãos? Será que o texto está falando que é o Espírito Santo? Será que o texto está falando que é o Espírito humano de Jesus? Se é uma referência ao Espírito Santo, nós vamos levar o texto adiante de uma forma. Se nós entendermos que é o Espírito humano de Jesus, como uma ideia antropológica de corpo e espírito, e não uma ideia escatológica de humilhação presente, corpo morto na carne, a ideia de que Jesus desceu e ele viveu um tempo de humilhação, porque ele deixou a glória, mas ele agora reina de novo. Conforme nós entendermos esse comecinho aqui, nós vamos seguir em frente. Então, por que é difícil, pastor? Porque essa palavrinha espírito, na tradução do grego, o grego ele não tem letras maiúsculas. Se você olhar a sua tradução do português, eu estou com a NAA, a área eu sei que também não faz isso. Quando eles, na tradução, eles entendem que é o Espírito de Deus, eles colocam um E maiúsculo. Na tradução da área e da NAA, e algumas outras que eu agora não tenho certeza, nesse texto está Espírito em letra minúscula. O que quer dizer isso? Eles entenderam que é o Espírito humano de Jesus. A NVI e outras traduções colocaram lá Espírito com a letra maiúscula. Como que faz? Qual está certa? Qual é a dificuldade? A dificuldade é que o Espírito, a palavrinha Espírito, quando ela é traduzida, ela vem de uma palavra chamada pneuma. E ela é tanto usada para Espírito humano, para Espírito Santo, para espíritos demoníacos e até mesmo muitas vezes para sopro de vida. E no grego não tem o pi com letra maiúscula, pneuma. Então o que nós precisamos aqui é entender pelo contexto. Porque pelo contexto, várias ideias vão surgir conforme o que você interpretar por espírito, certo? Então, esse é a primeira dificuldade. Tá? Pelo contexto, e eu vou tentar aqui mostrar a vocês, eu creio que a tradução melhor aqui é pelo Espírito, trazendo a ideia de que Jesus depois foi ressuscitado pelo poder do Espírito. Mas nós já vamos dar sequência nisso. Outro pano de fundo importante de você entender aqui para poder fazer sentido. Pedro está sempre contrastando a ideia escatológica. Sofrimento, glória. Então, morto na carne não é apenas a ideia de que ele morreu. Por quê? Porque ele poderia ter sido colocado só morto. Mas quando ele usa esse plus aqui que ele coloca morto na carne, é muito provável que o apóstolo Pedro esteja se referindo à condição humana de Cristo. Tá? O resultado da sua encarnação, o resultado da sua humilhação. E isso vai além de corpo físico. Vai a ideia de um estado em que Jesus veio à Terra, certo? Então, se nós entendermos dessa forma, quando nós olhamos no Espírito, nós podemos tranquilamente entender pelo Espírito que enquanto na Terra, como pessoa, Jesus viveu um estado de humilhação, a tal ponto que ele morreu. O justo pelos injustos, ele morreu. Mas ele tem um estado de glorificação pelo Espírito Santo de Deus. Eu creio que essa ideia aqui é a ideia que faz mais sentido com o contexto. Esse ato que aconteceu aqui, em que diz que ele foi vivificado no Espírito, eu acho que faz mais sentido no contexto e gramaticalmente é completamente possível. Ele foi vivificado pelo Espírito. Foi um ato realizado pelo Espírito Santo de Deus, um contraste entre o corpo físico
e o poder do Espírito. Certo? Então, seria mais ou menos o seguinte: Jesus sofreu e morreu em seu estado de humilhação. Faz sentido para os leitores. Mas venceu pelo poder do Espírito, que o ressuscitou dos mortos, e ele foi glorificado. Está sentado hoje num lugar de honra. Mesma coisa para os leitores. Vocês estão sofrendo, mas o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos vive em vocês. Certo? Esse entendimento dos leitores seria bem fácil de ser compreendido. E às vezes essa é a dificuldade de interpretarmos. Nós temos muitas vezes uma lacuna entre os leitores e nós. Como que a gente vê isso? É mais ou menos o seguinte: vou combinar com o irmão Fausto de ir lá no clube fazer um churrasco. E aí eu mando um e-mail para ele, eu digo assim: está certo, vamos lá, mas temos que cuidar porque eu sei que existe muitos problemas lá. Aí você recebe esse e-mail e dali 50 anos você lê ele. Faz sentido? Não, é difícil. Porque o leitor original, ele sabia o contexto do que estava acontecendo. Então essa é a nossa dificuldade. Parece-me que faz muito sentido que Pedro quer apontar o triunfo de Cristo sobre a morte. E encorajar aqueles que estavam sofrendo injustamente a serem corajosos, porque Cristo também foi. Está difícil até aqui? Vai ficar pior. Os versos 19 e 20 aqui vão ficar mais difíceis ainda. O sexto ponto fala aqui, verso 19, o que Jesus fala aqui a respeito do que Jesus aconteceu entre sua morte e ressurreição. Ele diz assim: no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, nos quais, no outro tempo, foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Então, se já estava difícil, agora ficou ainda mais, né? Mas, tendo a ideia do que nós trouxemos como possibilidade de ser o Espírito, ou humano, ou de Deus, você vai seguir em frente. Então, as perguntas que me parece que nós precisamos responder aqui: quem são os espíritos em prisão que o texto fala? Quando Jesus foi lá, nesse lugar, o que ele pregou a eles? Porque ele diz que ele pregou a eles. Qual o sentido de ir no Espírito? E aí talvez o mais difícil de tudo: como se encaixar isso com o contexto da carta? Porque parece que Paulo faz com frequência isso, nós chamamos de digressão. Que a ideia é você estar falando de um assunto, aí dali a pouco você sai do assunto, né? E às vezes Paulo sai do assunto e não volta mais. Mas não parece aqui que Pedro esteja fazendo isso. Parece que Pedro está dando um exemplo relacionado justamente à ideia de sofrimento e glória. E existem 3 possibilidades mais comuns aqui sobre isso. E esse texto, irmãos, é entendido de forma bastante equivocada quando trata a respeito do que Jesus fez aqui. Isso se dá em grande parte pelo que nós já vimos, a ideia da palavrinha Espírito com letra minúscula ou maiúscula no português, se era o Espírito Santo ou o Espírito humano de Jesus, certo? E também por causa de uma tradução equivocada do credo apostólico, quando ele foi traduzido para o latim e depois na sequência para o português ficou pior ainda, certo? E eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente. Então a primeira posição é a seguinte: entende o texto que quando diz que Jesus foi vivificado, foi no período entre a morte e a ressurreição de Cristo. Aquele período de 3 dias. É isso que essas pessoas entendem, esses que defendem essa posição. E eles dizem o seguinte, que Jesus, ele foi ao inferno pregar a quem? Aos contemporâneos de Noé. O texto não diz isso? Ele diz, no qual foi e pregou aos espíritos em prisão. Então eles entendem, esses que defendem essa posição, que Jesus foi lá e pregou e falou para eles a respeito do Evangelho. Talvez cantou até um cântico, uma marchinha, vem já, vem já, vem já, alguma coisa nesse sentido, uma espécie de purgatório aqui, né? Nós temos muitas dificuldades com essa posição e nós precisamos recusá-la. Primeiramente, porque a Bíblia, a Escritura é clara em dizer que só existe uma única chance.
E é no tempo de cada eternidade, enquanto você está vivo. Certo? Depois disso vem o juízo. Ao homem é dado uma vez viver e depois disso o juízo. E essa posição, essa interpretação, ela ganhou mais força, como eu disse a vocês, por causa de um equívoco a respeito do credo apostólico, que dizia o seguinte, que Jesus desceu ao Hades. E Hades é uma tradução que pode sim falar de inferno, mas ela também pode ser simplesmente sepultura. Nas primeiras versões do credo, não existe essa intenção de dizer que Jesus desceu ao inferno. Isso foi feito posteriormente por aqueles que traduziram para o latim. Como nós sabemos isso? O credo, quando eles fizeram, irmãos, século I, século II, existia um problema que estava acontecendo na história da igreja, que era qual? A corporeidade de Cristo. Existia um grupo chamado gnóstico, que eles diziam que Jesus ele não poderia ter vindo em corpo, porque essas pessoas entendem que o corpo, a matéria, é ruim. Então Jesus veio apenas em espírito. Hoje nós vemos várias ramificações disso, principalmente em seitas orientais, Nova Era. Essa ideia. A Bíblia nunca falou que o corpo é mau. E justamente por causa disso, o credo diz que Jesus morreu e foi sepultado, porque ele tinha um corpo físico. Então, na tradução disso, acabou-se ganhando essa nova conotação de que Jesus foi ao inferno. Nunca foi a intenção do credo, mas isso corroborou, deu forças a essa interpretação equivocada. Tá bem? E outra coisa que nós precisamos lembrar uma terceira objeção por que somente os contemporâneos de Noé? Por que não os de outras épocas? Não seria meio injusto? Ele vai lá pregar somente aos do tempo de Noé? Sim, não faz sentido. A segunda posição, e essa precisa ser rejeitada, tá, irmãos? Não vão, eu vejo que pegar os irmãos concordando, não concordem com isso. Essa deve ser rechaçada. A segunda posição, ela parte mais ou menos da mesma ideia, mas ela é um pouco mais defensável, mas eu vou dizer alguns pontos que creio eu serem bem difíceis, mas é que Jesus foi no período entre a morte e a ressurreição, trazendo a ideia de que foi vivificado, não necessariamente nesse momento, eles não defendem isso, pode ser até em outro momento, mas que ele foi pelo Espírito e pregou aos espíritos em prisão. Quem eram os espíritos em prisão? Eram aqueles anjos que haviam sido presos no tempo de Noé. No capítulo 6 de Gênesis, diz que os filhos dos homens coabitaram, tiveram relações sexuais com as filhas, com as mulheres. E esses que interpretam essa ideia, eles trazem essa ideia de que esse pecado que os anjos cometeram, eles levaram eles a ficarem presos. Deus condenou eles, eles foram presos no inferno. E Jesus foi até lá, mas Jesus não foi mais convidá-los. Jesus foi proclamar a sua vitória, dizer, olha, eu venci e a partir de agora vocês ainda estão mais perdidos ainda. Vocês já estavam completamente perdidos, mas agora, com a minha vitória, eu decretei isso de uma vez por todas. Temos algumas dificuldades também com isso, irmãos. Embora a ideia de que espíritos, a palavrinha, lembram que eu falei? Pode sim dizer respeito a anjos, a demônios, pode, mas nós temos algumas dificuldades com isso. Primeiro, depende de uma interpretação de Gênesis 6, de que lá essa interpretação desses homens esses filhos dos homens eram anjos. Filhos de Deus, perdão, eram anjos. Primeiro, essa é a dificuldade. E se interpretarmos isso, esses anjos que cometeram pecado sexual com as mulheres e foram aprisionados, o texto continua dizendo assim, olha comigo lá, verso 20. Os quais, noutro tempo, foram desobedientes. Aí poderia ser defendido. Qual tempo? No período de Noé. Aí ele diz, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé. Qual sentido faz Deus aguardar com paciência? Nenhum. Se os anjos já pecaram, eles estão condenados. Não tem por que Deus esperar com paciência a declaração de juízo. Não é verdade? Não tem por quê. Esse é o primeiro ponto. É a primeira dificuldade.
Se era para declarar vitória sobre esses demônios, não havia necessidade de Noé construir a arca. Quando eu digo necessidade de Noé construir a arca, não me entenda mal. Ele diz que Deus aguardava com paciência nos dias de Noé. Aguardava com paciência enquanto Noé construía a arca. Então, por que precisava esperar esse período para declarar vitória sobre anjos que já estavam condenados? Porque esse período aqui que narra, ele cronologicamente é anterior à construção da arca. Então, me parece que não faz muito sentido. Sem dizer que, porque somente para esses anjos ele foi declarar vitória? Por que ele não vai declarar vitória para outros demônios? Também parece que é uma lacuna que essa posição precisa lidar. Além da dificuldade óbvia de admitir que anjos possam ter relações sexuais com humanos. Sua Bíblia deixa muito claro que não é possível. Então eu creio, irmãos, que a posição mais assertiva pelo contexto e pela realidade que vemos na carta é a seguinte: Jesus morreu em seu estado de humilhação, mas foi ressuscitado pelo Espírito. E esse mesmo Espírito Santo que ressuscitou a Jesus também pregou por meio de Noé. Não precisa gramaticalmente e nem teologicamente ser uma cronologia, o que aconteceu depois que Jesus foi ressuscitado. Não precisa. Ele pode simplesmente estar falando que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, por meio de Noé, pregou. Isso não é difícil de nós vermos. Vou provar para vocês por quê. Aqueles espíritos, aqui respondendo a pergunta, se essa interpretação nós adotarmos, quem são esses espíritos que estão presos? Os contemporâneos de Noé, que eles morreram sem serem salvos, sendo desobedientes, é o que o texto diz, não se arrependendo da pregação de Noé. Noé construindo a arca e falando, se arrependo, e Deus esperou pacientemente esse período. Ele não mandou o juízo pela água, ele esperou. E Noé, nós vamos ver no capítulo 2, do verso 5, na segunda carta de Pedro, ele diz que Noé era o pregoeiro da justiça. Faz sentido com a ideia do texto de pregar a justiça. E aqueles espíritos que agora estão presos, eles estão perdidos. E por que fala que eles estão presos agora? Porque Pedro está escrevendo, está dizendo, aqueles espíritos desobedientes, agora, no tempo que vocês estão lendo, eles já estão presos. A gente às vezes não lê com a perspectiva do escritor. Então, quanto Deus aguardou com paciência Noé construir, que provavelmente em torno de 120 anos, eles continuaram desobedientes. Alguns pontos aqui a favor que eu gostaria de trazer. Não é incomum Pedro atribuir ao Espírito Santo o que nós chamamos de doutrina de pregação. Que todas as vezes que um pregador, que uma pessoa está falando a palavra de Deus de maneira verdadeira, o Espírito Santo está falando por meio dele, como um instrumento. Quer ver? Volta aí um pouquinho no capítulo 1, verso 11, da carta de Pedro. Aqui ele está falando a respeito dos profetas, no capítulo 1, verso 11. Ele diz assim: investigando qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito Santo, que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desse sofrimento. Faz completo sentido. Os profetas, pelo Espírito Santo, já falavam a respeito da salvação. Noé, pelo Espírito Santo, também falava a respeito disso. Então, esse é o primeiro ponto de que eu creio que pode nos dar mais força para essa posição. Também, a ideia de que todo crente é moradia do Espírito Santo, nós vemos isso com o apóstolo Paulo em Romanos 8:11, que ele diz: aquele que não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Se você é crente, o Espírito de Deus mora em você. Se você confessou a Jesus de fato, o Espírito de Deus habita em você. E esse mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus, além de lhe dar capacidade de viver em meio ao sofrimento e injustiça, lhe dá a garantia
de que o que está por vir ainda é muito melhor. Então, essa posição, eu creio que é a que mais se encaixa no contexto. Os contemporâneos, aqueles que estão em prisão, são os contemporâneos de Noé, que rejeitaram a pregação, certo? E Noé também fala aqui, trazendo a ideia de que Noé também sofreu. Você imagina, 120 anos falando a respeito da justiça, e ele diz que poucas pessoas foram salvas, a saber, 8. E aqui a gente se arrepia, né? Que a gente diz assim, era uma população inteira e todo mundo ficou para trás. Então, eu creio que é como se Pedro quisesse dizer algo assim, olha, o sofrimento, a dificuldade, elas acontecem. E o juízo e a justiça de Deus pode até demorar um pouco na perspectiva sua, mas ela vai vir. Assim como foi nos tempos de Noé, ela veio. E ela vai vir de novo. Então eu creio que esse é a maneira de se interpretar que é mais fácil, que se encaixa no contexto. Por que falar sobre Noé? Por causa disso. Pedro sempre traz a ideia de sofrimento temporário e glória no futuro. Assim como Noé sofreu, mas ele hoje está na glória. Assim como Cristo sofreu, hoje ele está sentado num lugar de honra. E ele continua aqui, a outro trecho, que continua, mas não é tão difícil, mas que continua difícil, né? Então ele diz assim, no verso 21, verso 20, 21, verso 20, não, verso 21, desculpe. Ele diz, o batismo que corresponde a isso agora também salva vocês. E a gente diz, poxa vida, a gente fala tanto que o batismo não salva, como é que chega num texto agora o batismo salva? E a gente tem que lidar com essas dificuldades. E a gente tem que lembrar do contexto. Então, Pedro enfatiza aqui da mesma forma que aquelas pessoas do tempo de Noé foram salvas por meio da água, quando entraram na arca, mas isso era uma figura do Antigo Testamento para falar a respeito do batismo no Novo Testamento. E o batismo que salva, ele explica ali, ele diz para nós, ele facilita isso. Ele diz assim, também salva vocês, verso 21, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus. Dessa vez ele explicou e nos ajudou. O batismo que salva não é o se lavar, mas o compromisso de uma mudança interior. A consciência para com Deus precisa ser mudada. E a ideia de que no batismo nós somos lavados do homem interior, mas não apenas num ritual simbólico. Aquilo que nós fazemos visivelmente para a comunidade, testemunhando, deve representar algo que aconteceu internamente, que você entendeu o que é crer em Cristo, você entendeu que a partir de agora você deve levar uma vida de santidade. Então, creio que a tradução da NVT ela acerta bem o alvo, porque ela diz assim, não porque o batismo salva, mas porque no batismo vocês declaram ter entendido diante de Deus que é através da ressurreição de Jesus Cristo que a sua salvação se torna eficaz. Não porque o batismo salva vocês, mas porque no batismo vocês declaram ter entendido diante de Deus e das testemunhas que é através da ressurreição de Jesus Cristo que a salvação de vocês se torna eficaz. Essa é a ideia. Então o batismo, ele é, como nós costumeiramente dizemos, uma expressão externa de algo que aconteceu internamente no coração e na mente. Não adianta apenas sentir um calor no coração e a mente não ter entendido. Não adianta entender na mente, logicamente, e o coração não ser aquecido. Nós somos corpo, alma, inteiros. Nós não somos, eu vou decidir. Não. Nós somos tanto sentimentos quanto razão. Quando Jesus lhe salva, ele não salva o seu coração e deixa seu cérebro numa prateleira. Tem muitos crentes que vivem assim. Eles acham que a inteligência, os argumentos,
uma boa faculdade ou estudar. Não, agora eu sou crente. Não, queridos. Os crentes, se eles entendessem de fato o chamado deles para serem luz e sal nesse mundo, nós nos esforçaríamos para ser o melhor no nosso trabalho, o melhor na nossa escola, o melhor pai, a melhor mãe, o melhor marido, a melhor esposa. Por quê? Para que os outros vejam e digam assim, olha, não, para que Deus seja honrado. É tão simples que uma criança pode entender, mas é tão difícil que se o Espírito não nos ajudar, nós não conseguimos. Então, Pedro aqui, ele faz a comparação da ideia justamente essa, do exemplo de Noé, da ideia de que apenas poucas pessoas foram salvas por meio da água. E o autor de Hebreus, ele também faz a leitura do que é um batismo. Ele diz, aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Hebreus 10, 22. Esse é o sentido do batismo que Noé está falando. Então, eu creio, irmãos, que esse texto, embora difícil, ele não fala sobre um final de semana de Jesus ao inferno. Não fala. Eu creio que não. Pelo contexto, pelo que a gente pode tirar de outras vezes que Pedro já falou, pelo contexto geral das Escrituras, porque a Bíblia interpreta a Bíblia. Quando um texto é difícil, a gente pega o que o autor escreveu, dentro da sua literatura, tenta achar. Depois, se a gente não tem tantas informações, a gente abrange um pouquinho, a gente vai para o contexto da Bíblia inteira, o que a Bíblia ensina como um todo. Então, a Bíblia interpreta a Bíblia. A Bíblia não se contradiz. Então, tendo essa ideia, eu creio que ensina que foi feita uma pregação pelo Espírito, que é o Espírito vivificado através de Noé, aos seus contemporâneos desobedientes, aprisionados tanto na sua natureza pecaminosa naquele período, mas que hoje já estão aprisionados por terem rejeitado a salvação. E essas pessoas não têm desculpa, essas que foram aprisionadas. Assim como nós não temos desculpa. Porque até mesmo a criação aponta para Deus. O Salmo 19 deixa muito claro isso. Os céus proclamam a glória de Deus. Quando você olha para fora, quando você olha... Você poderia fazer isso em casa, ao se olhar no espelho, e ver quanta complexidade existe no seu corpo. Você já deveria dizer assim, não é possível que isso seja obra do acaso. Uma obra tão inteligente. Nós somos pessoas que, quando olhamos um relógio, jamais dizemos que o relógio foi obra do acaso. Mas quando olhamos a humanidade, dizemos, quão complicados somos. Como pode? Um simples relógio comparado com a complexidade do ser humano. E assim que é nas Escrituras. Você não vai ter, as pessoas não vão ter desculpas para dizer, eu não sabia. Ah, mas ninguém me falou. Se ninguém falasse, o que eu acho muito difícil de acontecer, o simples fato da criação existir já lhe condena. Isso é duro de ser aceito, porque nós não gostamos disso. E ele continua o texto dizendo, no final do verso 20, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Parece que, ao querer trazer aqui o exemplo de juízo e salvação, exatamente em meio àquelas pessoas passando por lutas, dificuldades, sofrimento, é como se Pedro dissesse, olha, vocês não estão sozinhos. É como se hoje Pedro estivesse falando para nós, vocês não estão sozinhos. Noé passou 120 anos aproximadamente vivendo de uma maneira íntegra, fazendo o que é certo, sendo um bom testemunho, mas no fim das contas apenas um punhado se salvou, a saber 8. E ao preparar, eu fico pensando, imagine Noé preparando a arca, construindo, não havia chuva, e as pessoas passando e fazendo chacota dele, e dizendo, você é maluco, e ele continua obedecendo. E ele continua falando, se arrependam, Deus disse que vai trazer juízo. Ah, que juízo, que... No outro dia a mesma coisa, e a mesma coisa.
E aí chegou um dia em que o juízo veio. E assim como foi nos dias de Noé, a segunda carta de Pedro fala, será também nos nossos. As pessoas estão muito despreocupadas, comendo, bebendo, se dando em casamento, aproveitando a vida, cantando músicas do tipo deixa a vida me levar, vida leva a ele. Mas chegará o dia do juízo, onde ninguém poderá dizer, eu não sabia. E é bem provável que quando Pedro usa isso, ele está dizendo para eles, olha, mesmo que vocês sejam minoria, persevere. Mesmo que vocês sejam minoria, não esmoreçam, continuem, porque vale a pena. Eu queria fazer aqui algumas aplicações rápidas, e nosso tempo já se esgotou, está quase esgotando, que nos nossos dias não é diferente, não é verdade? As pessoas não querem entrar na arca. As pessoas não querem. Você fala para elas, venha para a arca que o juízo vai vir. As pessoas não querem. As pessoas não levam com seriedade o destino eterno das almas. E nós, como crentes, sempre que possível, fale sobre isso. Essa época do Natal é uma ótima época para falar sobre isso. Além das pessoas estarem mais sensíveis, você tem a oportunidade. Use ela. De maneira mansa, Pedro já nos falou, estejam preparados para dizer a razão da esperança que há em vocês, mas façam isso de maneira gentil e mansa. Porque essas pessoas, elas precisam ser salvas. Assim como nós também fomos salvos um dia. E nós, como crentes, temos o Espírito em nós. O mesmo Espírito que através de Noé pregou, habita nos crentes. E se você precisar, aqui eu vou usar uma expressão que não traz essa ideia bíblica, porque nós não salvamos, quem salva é Deus, mas eu vou usar assim com a intenção de colocar em você uma responsabilidade. Se você puder salvar alguém, comece com os da sua casa. Porque esses são aqueles que você tem uma maior influência. Seus filhos, foi o que aconteceu com Noé. Sua esposa, seu esposo, comece por eles. Porque se você não conseguir converter uma única alma, mas tiver salvo os seus filhos da condenação do inferno, já valeu a pena. Lembrando, eu estou fazendo isso não com a ideia de que você é capaz de fazer isso sem o Espírito de Deus. Mas estou lhe colocando como ferramenta na mão do Senhor. Porque é assim que Deus faz. Deus usa ferramentas, nós somos ferramentas. E por fim, esse é mais rapidinho, o sétimo ponto que diz no verso 22, que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Então, Pedro finaliza essa sessão do exemplo de Jesus dizendo, olha, Jesus sofreu, mas hoje ele está num lugar de honra. E hoje todas as coisas, anjos, potestades, tudo está subordinado a ele. Então, quando nós somos bíblicos, irmãos, nós não enxergamos acaso. Quando nós somos bíblicos, nós conseguimos não nos desesperar como um descrente se desespera. Por quê? Porque as coisas não são difíceis. São difíceis sim, mas porque nós sabemos que quem controla todas as coisas é por nós. É por nós. Isso deve trazer esperança para você. Se você está passando, e cada um pode estar passando por momentos difíceis, e se você creu em Cristo, você nunca mais caminhará sozinho. Você nunca mais caminhará sozinho. E Pedro faz isso frequentemente, a ideia do argumento, para que esses leitores pudessem passar por esse sofrimento alegres, de maneira perseverante. Eu gostaria de trazer um versículo para você talvez guardar, e para você talvez tê-lo como uma arma no momento da dificuldade. Que diz o seguinte: ainda que minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Salmo 73 diz isso. Guarde esse versículo.
Porque o momento difícil vai bater a sua porta. Se ele ainda não bateu, ele vai bater. E é importante que você saiba aonde recorrer. Pedro ensina, nesse final da passagem, que Jesus tem um lugar de soberania, de trono, de primazia. Não existe nada nem ninguém que dê ordem a Jesus e diz faz assim ou faz assado. Jesus não é um gênio da lâmpada, como muitas pessoas acham. Jesus não é aquele pelo qual nós determinamos com a nossa boca e ele é obrigado a obedecer. No entanto, lembre-se que Jesus, por ser todo-poderoso, é capaz de lhe ajudar. E Pedro, ao escrever a esses cristãos, certamente ele quer deixar gravado na mente deles que eles não estão sozinhos. Passem o que passarem, eles nunca mais serão abandonados. Hebreus 13, 5. E eu gostaria só de deixar algumas aplicações finais, para que possamos encerrar esse capítulo 3, que é o seguinte. Vimos aqui que viver de maneira justa, fazendo o que é certo, existe uma grande chance de você conseguir viver em paz. No entanto, isso não é garantia disso. Nem sempre funciona. Eu me lembro aqui de um caso em que o pastor Fernando foi pedir uma bolsa de estudos para a filha dele lá no colégio. E ele chegou lá e apresentou, de fato, seu contra-cheque e tudo mais. E ele não conseguiu a bolsa porque não se encaixava. Mas ele poderia ter manipulado o sistema, omitido várias informações e ele teria uma bolsa. Mas ele não fez isso. Ele fez o que era certo diante de Deus e teve prejuízo diante dos homens. Estão entendendo? Esse é o ponto. Muitas vezes, ser cristão não vai ser fácil. Na maior parte das vezes, ser cristão não vai ser moleza. E esse é apenas um exemplo, que muitas vezes você vai ser injustiçado por ser cristão, por falar a verdade. Muitas vezes você vai ser taxado de louco, de maluco. Muitas vezes você vai ver que ser um homem e uma mulher de Deus não é a melhor opção para o bolso. Porque muitas vezes você não vai fazer acordos desonestos. Mas é isso que você deve fazer como crente. Em segundo lugar, se você é um crente verdadeiro, que entendeu o que Jesus fez, o justo pelos injustos, para conduzir você a Deus, valorize isso. Se você entendeu isso, e se você foi convencido disso, de que você é injusto, e que precisa de Cristo para ser novamente conduzido a Deus, valorize isso. Queira crescer mais na graça e no conhecimento. Não se contente com evangelicalismo medíocre, que é o crente de domingo. Não se contente com isso. Valorize o culto a Deus. Se esforce para cada evento que a igreja proporciona, é para o bem do corpo. Valorize isso. Afinal de contas, Jesus veio, como nós vimos, com um propósito, morrer pela sua igreja. Se nós não valorizamos a igreja por quem Jesus morreu, depois de algumas cambalhotas, nós não valorizamos Cristo tanto assim. Olhe para a cruz, seja fortalecido. Saiba que, mesmo que você esteja passando por uma dificuldade terrível nesse momento, não é nada comparado com o que Jesus passou por você. Nada. Relembre a si mesmo todos os dias. Você não está sozinho. Aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para cumpri-la e poderoso. E por último, se você já escutou, se você acompanha muitas informações sobre coisas religiosas, mas se você nunca depositou a confiança em Cristo, o Cristo da Bíblia, não perca mais tempo, porque o dia é hoje. Amanhã pode ser tarde. E não existe nenhum sofrimento maior do que ser lançado no inferno. Não só porque você vai ir para o inferno, mas porque a justiça de Deus vai estar lá.
O inferno não é um lugar ruim apenas porque Satanás estará lá. O inferno é um lugar terrível porque o juízo de Deus vai estar lá sobre todos aqueles que, como nos tempos de Noé, foram desobedientes e rejeitaram. Não se engane. Ser cristão não é uma carta de boas-vindas para a vida fácil, mas é, antes de mais nada, a certeza de que você nunca mais vai estar sozinho. Vamos orar?